Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 51. Bons estudos! Pessoal, olha só, estão testando um novo motor de automóvel, versão 1.0. Consegue fazer 151 km por hora. No modelo anterior chegava no máximo a 147 km por hora. Mas consome mais combustível também. Deixa eu só ver quanto. Olha só. O novo motor fez com que o consumo de combustível aumentasse, passando de 11,24 para 9,86 km por litro na cidade e de 17,72 para 15,85 km por litro na estrada. Tem até uma tabela aqui para mostrar o desempenho do tal motor. Olha só. Partindo do repouso, o carro com a nova versão do motor levou 12 segundos para atingir a velocidade de 80 km por hora e 18 segundos e meio para atingir 100 km por hora. Que potência, hein? Meu caro telealuno, você conta até 18 e o carro já está a 100 km por hora. Bem, agora eu quero saber, na hora de brecar, será que melhoraram também o desempenho do breque? Qual será a distância necessária para o carro parar? Bem, é isso que nós vamos aprender na nossa teleaula de hoje. Se ligue. Nós vamos entender como funciona o freio de um carro e o papel que o atrito entre o pneu e o chão desempenha no controle de um veículo pelo motorista. Nós vamos ver também como a massa, a velocidade e o estado dos pneus influenciam na distância que o veículo percorre entre a freada e a parada total e conhecer melhor a lei fundamental dos movimentos. Oi, Roberto. Oi, Léo. Tudo bem? Tudo bom? Você acredita que o pneu do meu carro furou outra vez? De novo? Pois é. Ainda bem que eu estava perto da oficina, viu? Mas é a terceira vez esse mês, né, A Roberto? terceira e última, viu? Eu mandei trocar os dois pneus que estavam ruins e aproveitei para fazer uma checada geral. Primeiro, ele viu como estava o breque. Pisou no pedal. Daí levantou o carro para observar as rodas. Ali ficam as pastilhas do breque. Ele achou melhor trocar as pastilhas também. São essas pastilhas que reduzem a velocidade dos veículos pela ação dos freios. Quando o motorista pisa no freio, ele empurra o óleo do freio que fica dentro de um tubo ligado às pastilhas. Desse modo, as pastilhas são empurradas e pressionadas contra o disco, fixado nas rodas. E o carro para. Pois é, o rapaz me explicou direitinho, me mostrou até um esquema de como funciona o freio de um carro, do pedal até a roda. O Lineu, aí ele me convenceu mesmo, sabe? Eu resolvi trocar tudo para ter um carro mais seguro. Todo cuidado é pouco, né, Alberto? O trânsito está cada vez pior. Ô Lineu, me conta uma coisa. Quanto é que um carro anda antes de parar quando breca 50 km por hora? Bom, Alberto, aí varia, né? Porque depende de várias coisas. Uma das coisas que depende é o carro. Porque assim, um carro médio, ele tem uma massa de mais ou menos uns 1.000 quilos. Então ele deve percorrer, antes de parar, uns 20 metros, mais ou menos. Ah, sei. E se for um ônibus? O ônibus, ele já é mais pesado. Acho que a massa dele varia entre uns 7.000 e 10.000 quilos. Então ele já deve percorrer uns 30 metros. E se o ônibus estiver a 100 km por hora? Bom, aí, a 100 km por hora, a distância percorrida entre o começo e o final da freada já vai ser uns 100 metros. Né? Então todo cuidado é pouco na hora de dirigir, né? Pois é, a gente está observando o quê? Que a distância percorrida entre o começo e o final da freada depende de duas coisas, da massa e da velocidade. Então, quanto maior for a massa de um veículo, maior a distância percorrida entre o início e o fim de uma freada. Mas se eles estiverem na mesma velocidade. Olha só os testes de velocidade e de distância da freada do novo carro com motor versão 1.0. Quanto maior a velocidade, maior a distância que o veículo percorreu até conseguir parar. Eles queriam ter todas as informações antes de lançar o carro no ano que vem. Fizeram até essa tabela aqui para ver a distância da freada em diferentes velocidades. Bom, quando estava a 60 km por hora, o carro precisou de 6 metros para conseguir parar totalmente. Já a 80 km por hora, andou 29 metros antes de parar. E a 120 km por hora, só conseguiu parar depois de 67 metros percorridos. Quanto maior a velocidade, mais espaço se precisa para parar o veículo. Todo motorista deve prestar bastante atenção a este fato.
Nós estamos aqui na rodovia Castelo Branco, que liga a cidade de São Paulo ao interior do estado. Por aqui passam diariamente cerca de 20 mil veículos. De 30% a 40% deles são caminhões transportando carga pesada. Nós vamos conversar com essas pessoas aqui que vivem na estrada, para saber se elas conhecem mesmo como acontece uma freada. Suponhamos que estivesse andando por essa rodovia a 80 km por hora, um caminhão carregado, uma moto e um ônibus. Se os três freassem ao mesmo tempo, qual deles demoraria mais tempo até o momento da parada? O caminhão, com certeza. E por quê? Porque o caminhão é mais pesado, ele tem mais massa. E qual deles demoraria menos tempo, desde o momento da freada até a parada completa? A moto, com certeza, porque ela tem menos massa. Obrigada. Considerando essas questões, vamos ouvir o que a Polícia Rodoviária recomenda aos motoristas. Numa estrada como essa, onde os veículos andam em alta velocidade, o essencial é manter distância. O motorista deve sempre se manter a uma distância em relação ao carro da frente. Assim, se for preciso brecar, ele terá espaço suficiente para uma freada. Por isso, dá para parar o carro antes de bater. Tá certo. A distância da freada depende da velocidade e da massa do veículo. Mas, Lineu, depende também dos pneus, não? Depende do contato do veículo com o chão. Isso é. Mas esse contato se dá através do quê? Dos pneus, é claro. E olha, existem vários tipos de pneus, viu? O rapaz lá da loja me mostrou um monte deles. Eu fiquei até confuso na hora de escolher. Ele me disse que os pneus mais largos eram melhores. Quanto mais largos forem os pneus, maior é o contato com o chão e maior é a aderência do carro, evitando derrapagem nas curvas. Ele me mostrou também os pneus radiais, aqueles que têm uma malha de aço no meio das camadas de borracha. Os radiais são os mais usados hoje em dia. Essa malha de aço impede que o contato entre o pneu e o chão diminua durante a curva. Mas o importante mesmo é examinar sempre o estado dos pneus. E os meus, eu tenho que confessar, viu? Estavam lisinhos, igualzinho a minha careca. Um perigo, rapaz. Nós estamos aqui acompanhando uma blitz. Os policiais rodoviários checam os documentos, o cinto de segurança e as condições dos veículos também. Esse carro aqui já está parado no acostamento. Segundo os policiais, ele está sem condição de circular. Vamos dar uma olhadinha no estado dos pneus. Ele tá bem lisinho, né? Bem lisinho mesmo. Tá completamente careca. Deve ter pouquíssima aderência ao solo. Estão muito gastos. Senhor, por favor, esse carro aqui tá sem condições de circular, não é? Com os pneus nessas condições, o risco de acidente é muito grande. Pode derrapar. Se pegar pela frente, por exemplo, uma curva um pouco mais acentuada, ou se tiver que fazer uma freada mais rápida, acidente na certa. E por que é tão importante o estado dos pneus? Em situações de perigo, o motorista instintivamente tende a pisar o mais que pode nos freios. Isso provoca o travamento das rodas e o carro derrapa. Com o travamento, a freada passa a depender exclusivamente do contato entre a roda e o chão para diminuir a velocidade do veículo. Agora, com o pneu nessas condições sem nenhuma aderência, o risco de colisão aumenta muito, né? Quando se desenvolve um novo motor mais potente, mais veloz, é necessário também aperfeiçoar os dispositivos de segurança dos veículos. Concorda comigo? Mesmo com freios, pneus, pistas em bom estado, ninguém está livre de acidentes. Ou por serem velozes, ou por estarem pesados demais, ou por problemas mecânicos. O fato é que carros, motos, caminhões, ônibus escapam do controle dos motoristas com certa facilidade. O controle dessas máquinas depende basicamente do contato delas com o chão, tanto para serem colocadas em movimento, quanto para reduzirem a velocidade. É preciso a ação de uma força que não cause nenhuma arrancada repentina e nenhuma freada brusca. Essa força através da qual o motorista mantém o controle do veículo existe por causa do atrito. Quer dizer então que tanto para pôr o carro em movimento quanto para parar, depende do atrito. Isso aí. Todo esse controle do carro depende do atrito, principalmente para fazer as curvas. O atrito age sobre o pneu quando o carro está em movimento. E é também um atrito que age na freada, quando a pastilha de freio encosta na roda e diminui a sua velocidade. E se por acaso a gente dá azar, pega um trecho de estrada escorregadia, com areia? Ou mesmo quando tem óleo na pista. Então, o que acontece com o atrito? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O que acontece quando tem óleo, água ou areia na pista?
Bom, o atrito entre os pneus e a pista diminui muito e o carro fica sem controle. Se estiver em alta velocidade ou se os pneus estiverem carecas, é mais perigoso ainda. Isso tudo acontece por causa da falta de aderência entre as rodas e o chão. Então é a aderência que faz com que os carros fiquem em contato com o chão. Isso, e dessa maneira, os carros podem ser controlados pelos motoristas. Mas esse controle é limitado, viu, Alberto? Como assim? Porque é o seguinte, quanto maior a massa e maior a velocidade do veículo, maior vai ser também a força necessária para fazê-lo parar. Então, cada veículo tem o seu limite. Essa é uma outra lei da física que os motoristas e os passageiros deviam conhecer para a segurança dos dois. A lei fundamental dos movimentos foi enunciada pelo físico inglês Isaac Newton e ajuda a gente a entender o que acontece na partida dos veículos e nas freadas também. Se aumentar a massa de um veículo ou se aumentar a sua velocidade, será necessário também aumentar a força capaz de colocá-lo em movimento, bem como a força para fazê-lo parar. O tempo necessário para reduzir sua velocidade até zero é maior para os veículos de grandes massas ou mesmo para os veículos de pequenas massas, mas que estão em alta velocidade. Pois é. A velocidade dos veículos e a sua massa, o bom estado dos pneus e das estradas, as pastilhas do freio, tudo isso é importante quando se trata de prevenir acidentes. Portanto, vamos agora fazer uma boa revisão da nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Tanto na arrancada quanto na freada, o atrito entre os pneus e o chão desempenha um papel essencial. É através desse contato que o veículo é controlado pelo motorista. Um veículo em movimento leva um certo tempo para parar. Consequentemente, precisa de um espaço para percorrer até conseguir atingir o repouso. Por isso, é necessário manter sempre uma certa distância do veículo da frente. Através da força exercida pelo freio é que reduzimos a velocidade do veículo. Quanto maior for a sua massa e a sua velocidade, maior será a força necessária para fazê-lo parar. Como a força não pode ser tão intensa a ponto de colocar em risco a segurança dos passageiros, ele leva mais tempo para ser parado. Eu aposto que depois de ter assistido a essa nossa teleaula, você nunca mais será o mesmo, seja como motorista ou como passageiro. Você vai ser muito mais atento à segurança no trânsito. Você viu só como a gente aprende muitas coisas úteis ao nosso dia a dia aqui no Telecurso? Então, até a nossa próxima teleaula, quando nós voltaremos com mais novidades para você. Tchau!